17 antes das 10, já estamos em live, né, Cael? Já estamos em live no Facebook da Rádio Cultura, ao vivo aqui com o Show da Manhã. Tô recebendo diversas mensagens, diversas mesmo. Daqui a pouco eu vou com mais mensagens aqui no Show da Manhã. Farmácia União, alô Tite! O nosso Tite é melhor que o Tite deles, né? Grande Tite, aquele abraço, meu irmão, prazer em estarmos juntos novamente. Farmácia União sempre com diversas promoções, com excelente preço, atendimento de qualidade e ainda com a farmácia popular. Precisando de medicamento ou perfumaria, procura a Farmácia União. Localizado na Rua General Câmara 1268, telefone 3252-1910. Chega ali, conversa com o Tite, conversa com a equipe qualificada da Farmácia União. Diz que ouviu o Show da Manhã, pode dizer, ouviu o Marcelo lá e o Marcelo diz que tem desconto, pode dizer pro Tite lá, pro pessoal da Farmácia União que tem desconto, que com certeza o Tite vai ajudar todos vocês aí na Farmácia União. 9h45, já está aqui no estúdio da Rádio Cultura, prefeito municipal Vinícius Pegoraro. Tudo bem, prefeito? Seja bem-vindo à Rádio Cultura. Satisfação em te receber neste retorno a Canguçu, neste retorno à Rádio Cultura. Uma satisfação te receber aqui no nosso estúdio, no Show da Manhã. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Uma alegria minha poder estar participando aí desse teu retorno à rádio, desse retorno ao município. E aí a gente sempre destacou, inclusive, quando tu fosse alçar os voos lá em Caxias do Sul, a gente falou da importância que, inclusive, é isso também pro município, ver um talento aqui do nosso município podendo tá ocupando espaços em outros municípios maiores e que são referência também. Então, é importante isso, Marcelo, com certeza tu conseguisse adquirir mais experiência e agora retorna para casa para com certeza fazer novamente um grande trabalho aqui no nosso município. Tá certo, obrigado pelas palavras, prefeito. E foi um final de semana movimentado, né, prefeito? Sexta-feira eu estive presente lá, inclusive, daqui a pouco a gente vai reproduzir, participei da entrevista com o governador Eduardo Leite. Momento importante que foi a entrega de forma oficial do prédio, né, da instalação do Corpo de Bombeiros de Canguçu, que era um anseio antigo, e eu lembro que há 2 anos atrás, quando eu ainda estava aqui na Rádio Cultura, antes de ir para Caxias do Sul, era uma das cobranças que eu fazia ao prefeito, cobranças no bom sentido, né, questionamento sobre o Corpo de Bombeiros. Foi entregue o Corpo de Bombeiros, né, o prédio para o Corpo de Bombeiros. No final de semana também teve o Carnaval fora de época, né, inclusive um grande evento, uma grande festa. Ontem eu estive presente. Um final de semana movimentado e de atividades que envolveram a sua participação, que envolveram o poder público. Olha, Marcelo, na verdade nós tivemos uma grande luta nesse processo de concretização desse sonho da nossa comunidade, que na verdade era um anseio, uma luta antiga do nosso município na busca pelo pelotão do Corpo de Bombeiros aqui em Canguçu. A gente passou por diversas situações aí de dificuldade ao longo desses anos, e era uma cobrança recorrente. A gente construiu uma alternativa. Me recordo lá em 2018, quando a gente teve, junto com o ex-deputado Edson Brum, com o vereador Silvio Neutzling, que foi quem trouxe esse debate novamente da questão de nós correr atrás para buscar o Corpo de Bombeiros aqui para o nosso município. Nós tivemos lá no comandante-geral, no Coronel Bonfante, à época, e o Bonfante, se vocês garantirem o prédio, o espaço, a gente garante o efetivo. Mas eu preciso que o governador avalize isso, porque o governo do estado está assinando o regime de recuperação fiscal e nós vamos ter um limite de turmas a serem formadas dentro desse limite, dentro dessa nova conjuntura do regime de recuperação fiscal. A gente teve no governador, o governador ainda no seu primeiro mandato garantiu que se nós garantíssemos o prédio, chancelou o que o comandante Bonfante, o coronel Bonfante, havia dito, de que se nós tendo o espaço ele garantiria o efetivo. Nós começamos a tratar então
com o comandante Everton, que era aqui o comandante do 3º Batalhão, aqui, que é o Batalhão Regional, o 3º BBM, que é aqui na sede em Rio Grande. E começamos a tratar sobre a questão de qual seria o espaço necessário para viabilizar. Fizemos um projeto, licitamos a obra já em 2019, já no início de 2019 e 20, ali no início do período de pandemia. Nesse período a gente teve dificuldades na licitação. A gente teve uma empresa que veio, todo mundo conhece, acho que a história, a empresa veio, não executou, depois nós fizemos uma sequência de licitações que deram desertas, fizemos uma nova, veio uma empresa, quando a gente entendeu que a obra ia avançar, acabou que não avançou novamente, a empresa começou a solicitar uma série de aditivos e complementos que nós legalmente não tínhamos a possibilidade de dar, e tanto é que não demos, mas chegou um ponto ou que nós tomávamos uma decisão de realmente conseguir viabilizar um espaço, ou nós perderíamos mais uma vez o pelotão do Corpo de Bombeiros aqui no nosso município. Foi aí que então, dentro do Gabinete de Gestão Integrada, e aí não foi uma ideia do Vinícius, não foi uma ideia de um secretário, foi uma ideia das entidades que são representadas por pessoas da nossa comunidade. Eu falava lá no ato de inauguração que nós fomos buscar a ideia de como solucionar esse problema, pelo menos inicialmente agora, nesse processo de instalação, naquilo que a gente tem de melhor no nosso município, que são as pessoas que estão aqui no nosso município. Os canguçuenses que aqui nasceram, aqueles que foram acolhidos pela nossa comunidade. E dentro dessa representação de entidades, de órgãos de segurança, de poder judiciário, de Ministério Público, de sindicatos, de associações do nosso município, surgiu a ideia de nós solicitarmos a possibilidade de alugar um espaço enquanto a gente não tem a possibilidade de viabilizar a obra. Então foi isso que a gente sugeriu. Aí já o Coronel Estevão, que é o comandante-geral hoje, e também na época o comandante do 3º BBM, aqui, hoje tenente-coronel, na época major-tenente-coronel Neto, aceitaram o Coronel Neto, o Tenente-Coronel Neto, num entusiasmo, acreditando na nossa comunidade, inclusive fiz questão de relatar isso, e o comandante Estevão, o comandante-geral, o Coronel Estevão, ele numa capacidade de ver a importância que representaria isso para o município, não só para o município, mas para esse entorno de cidades aqui na nossa volta também, que representaria a relevância desse pelotão aqui no nosso município. Foi aceita a ideia, selecionamos uma série de prédios no nosso município, o pessoal dos bombeiros vieram visitar, eles escolheram o espaço e a gente fez toda a negociação, a prefeitura investiu recurso público na compra de todos os equipamentos que tem lá, de móveis, as divisórias, toda a estrutura de organização lá, salvo os veículos que são utilizados, foram adquiridos com recurso da prefeitura, do nosso Funrebom, que são recursos que a própria comunidade, ao longo de todos esses anos de espera, doaram e contribuíram, porque toda a taxa de vistoria, toda a emissão de alvará, naquela época, agora teve uma mudança de legislação, ela iria o recurso para esse fundo. E daí saiu o recurso para a gente fazer essa adequação. Então, é um momento de uma grande conquista, a gente trabalhou muito, a gente escutou muita coisa durante esse período, mas a gente conseguiu ter a capacidade de ter serenidade e de, principalmente, fazer essa mediação, de ter esse relacionamento com os órgãos, ter o relacionamento com os bombeiros, ter o relacionamento dentro do governo do estado, para que a gente conseguisse chegar a essa efetivação realmente desse sonho. E ontem a gente já teve 2 situações de incêndios que o nosso Corpo de Bombeiros atendeu e inclusive teve que ter apoio do pessoal de Pelotas, mas graças a nós ter essa guarnição aqui no município, esse pelotão aqui no município, a resposta acaba sendo mais rápida, né, Marcelo? Então, uma conquista realmente importante, a instalação e a efetivação do Corpo de Bombeiros aqui no nosso município. E o Carnaval fora de época foi um sucesso, né, prefeito? Podemos definir assim, né? Principalmente no sábado, eu vi ali as fotos, eu não estava presente no sábado, a participação de muitas pessoas, ontem também um bom público. Foi feito Carnaval esse ano, né, prefeito? Era uma outra cobrança, né?
A gente tem avançado bastante, Marcelo. Eu nunca fui de esconder e de não ter a capacidade de reconhecer aquilo que a gente não estava conseguindo avançar no governo. E acho que tem muita coisa para avançar. Na verdade, o processo na vida da gente, no dia a dia da gente é esse. A gente vai trabalhando, vai se esforçando a cada dia para tentar melhorar as situações. Mas a gente tinha uma dificuldade enorme e tem ainda uma dificuldade enorme na questão da área cultural. Tá? Então, a gente tinha uma dívida realmente de não ter realizado nos primeiros 4 anos eventos culturais que pudessem estar trazendo essa participação efetiva das pessoas. Nós conseguimos retornar com o FECAMPOP por 2 oportunidades, fizemos um Canto dos Cardeais, fizemos agora, no aniversário do município, no ano passado, uma grande festividade junto ao Festival da Cultura Alemã e Pomerana, fizemos o Carnaval e uma série de outras atividades. A gente tem muito que avançar na questão cultural, uma coisa que nós temos que tentar despertar também na nossa comunidade. E às vezes a gente visualiza, principalmente cidades vizinhas aqui, é óbvio que a prefeitura ela tem que participar do processo, mas a manifestação cultural ela não é de um prefeito, ela não é de um secretário, não é de um chefe de departamento, ela é da comunidade. Se a gente tem, por exemplo, trios elétricos de sucesso em São Lourenço, é porque a iniciativa privada se mobiliza, se organiza e trabalha. A prefeitura entra com a infraestrutura, coloca banheiro, aporta segurança, mobiliza as forças de segurança policial. Se nós temos Jaguarão com um carnaval com potencialidades, a gente tem lá a iniciativa privada, as pessoas, através das suas entidades e os trios estabelecidos, realizando isso. É uma questão que nós temos que voltar e não esperar tudo da prefeitura. A gente tem que ter esse sentimento também aqui no nosso município, despertado cada vez mais. É claro que a prefeitura pode instigar esse processo, como fez agora com a realização desse evento pós o período estabelecido de carnaval, mas é necessário também que as pessoas, através das suas formas de organização, possam seguir potencializando. O grande potencial do Carnaval de Canguçu sempre foram os clubes. E nós estamos vivendo, e não é só nos clubes, aqui não é uma crítica aos clubes, mas nós estamos vivendo hoje uma situação de que as pessoas têm dificuldade de se importar com o trabalho em conjunto e de construir soluções em conjunto, de trabalhar em comunidade, de trabalhar de forma associativa, de forma colaborativa, com a união de esforços para que a gente possa realizar uma série de situações. Não é uma situação de Canguçu, é uma situação meio que geral. Então, eu sempre tenho colocado as manifestações culturais, elas não, como eu disse, não é do prefeito, não é do secretário, não é do chefe do departamento, mas a gente tem exemplos positivos também. Se nós olharmos nossas entidades tradicionalistas, a prefeitura ajudou, talvez tenha ajudado como nunca tenham sido ajudadas antes as entidades, mas as entidades estão lá, organizadas, trabalhando, mantendo a sua atividade e trabalhando em conjunto. No momento que as entidades precisaram e não iam conseguir avançar, a prefeitura foi lá e deu uma ajuda substancial no processo de retomada. Então, nós precisamos ter essa visão também nesse processo de outras atividades que possam ser desenvolvidas aqui no município. Prefeito, o senhor é um prefeito reeleito, está no seu segundo mandato. Nós tivemos também, Marcelo, antes, nós tivemos também um outro momento muito importante, e aí destacar aqui o trabalho da gestora Miriam do hospital. O hospital hoje vive uma nova realidade. O hospital foi fazendo as escolhas certas, nos momentos certos, vencendo as dificuldades, as adversidades, e nós tivemos a entrega dos novos equipamentos do bloco cirúrgico. Isso vai possibilitar, perfeito. Vai possibilitar a gente ampliar o número de cirurgias a ser realizados, inclusive a complexidade das cirurgias. Nós podemos ter cirurgias de complexidade maior que vão poder começar a ser realizadas aqui no município devido a esse recurso que veio do governo do estado, mas que a Miriam fez o projeto, apresentou, eu tive junto com ela lá na secretária Arita, até a nossa pedida era um pouquinho maior, mas devido a
a questão organizacional do Estado foi possível aquele recurso, mas que dá um novo horizonte, inclusive possibilita o hospital a sonhar com novos serviços. E a Miriam citou lá o serviço que nós estamos trabalhando, e aí a gente tem que ter cuidado para não criar uma falsa expectativa, não é uma promessa, mas a gente está trabalhando para tentar trazer o serviço de traumatologia de baixa e de média complexidade aqui para o nosso município, que seria uma possibilidade de nós estar dando uma qualidade maior de atendimento aí a comunidade de Canguçu e também alguns municípios vizinhos que o hospital é referência. Prefeito, o senhor é um prefeito reeleito, né? Está no seu segundo mandato, e eu quero uma resposta em relação a este segundo mandato, né? O segundo mandato que iniciou em 2021. O senhor está satisfeito com o seu mandato? Marcelo, se tu acompanhar as reuniões dos secretários e acompanhar as reuniões que eu faço com a equipe, a gente tem que ter serenidade na hora de se posicionar, porque do outro lado, lá quem está trabalhando está dando seu máximo na condição que está disponível naquele momento. Agora, eu sempre tenho dito, ninguém tem um senso crítico maior do que o meu. Ninguém se cobra mais do que eu, ninguém cobra mais a equipe do que eu. Isso não quer dizer que eu preciso ficar gritando e xingando todo mundo e ofendendo. Eu tenho que fazer as cobranças, mas posso fazer as cobranças de forma respeitosa, não deixando de ver a realidade. A gente enfrenta dificuldades como enfrentou dificuldades no primeiro mandato. A gente está trilhando um caminho de vencer desafios. Agora, eu tenho a tranquilidade de dizer que, apesar dos desafios e dos obstáculos que a gente ainda enfrenta e vai enfrentar sempre, o nosso governo, ele é um governo de muita entrega para a comunidade de Canguçu. Tem dificuldade na infraestrutura rural, muita dificuldade. Talvez nos últimos 8 anos a gente está vivendo um momento de maior dificuldade, por uma série de fatores. Organização administrativa, nós, governos, temos que melhorar a organização administrativa. Tá? E aí pode parecer para alguns desculpa, mas pode pesquisar aí, por exemplo, quais foram os reflexos da pandemia de Covid-19, da guerra da Rússia e do ataque de Hong Kong a uma outra ilha lá, não me recordo, para a questão dos implementos agrícolas de peça e de maquinário. Pesquisa, dá uma pesquisada e vê se não teve reflexo. É que a gente se esquece das coisas que se passaram. Pesquisa os acumulados de chuva histórico do município de Canguçu, vai ali no CETAC e pede para o pessoal o acumulado de chuva, ver se não é o maior acumulado de chuva da história. Mas, prefeito, parou. Essas chuvaradas foram em setembro. Sim, 27 de setembro foi o último dia que teve aquele grande período de chuva. Mas de setembro até agora o tempo se manteve todo ele bom, não parou, não choveu mais. Claro que não, a gente enfrentou uma série de dificuldades, os agricultores tiveram dificuldade para produzir. O tabaco vai valer mais esse ano, mas ele está pesando menos, porque choveu demais. Então a gente enfrenta no dia a dia. É claro que as pessoas têm razão em cobrar. É claro que as pessoas têm razão em cobrar. Por quê? Porque elas estão enfrentando a dificuldade. Tu imagina todos os dias tu sair da tua casa no teu corredor com dificuldade. E ele não quer saber se faz 4 ou 5 meses que parou, ou que choveu demais. Ele quer a estrada e ele tem razão em fazer essa cobrança. E nós temos que seguir tendo serenidade e trabalho. Eu acho que uma coisa que nós pecamos, e aí é uma questão que nós deveríamos ter visto, é que nós não tivemos a capacidade de fazer o combate a algumas narrativas que se criaram e acabam se consolidando. Agora, avalia quantas pontes de madeira foram substituídas por estruturas de concreto. Nós fizemos mais do que no primeiro mandato. Avalia, por exemplo, aqui na zona urbana, quantas ruas pavimentadas. Se nós pegar o mesmo período de mandato que nós estamos hoje, eu acredito que no segundo mandato a gente tenha feito mais pavimentação de rua. Olha, no primeiro mandato a gente trocou a iluminação LED de uma praça. Hoje estão todas as praças, a pista do ginásio, com iluminação LED. Ah, mas tem que melhorar a questão das praças? Claro que tem. Eu lá na minha casa eu quero melhorar também algumas coisas, não consegui terminar ainda. Então é isso, a gente vai avançando, vai trabalhando. E é que nem eu falo, não é em 4 anos, não é em 8 anos que nós vamos resolver todas as situações de um município. É uma sequência de trabalho
que vai fazendo essa transformação. E sempre vão surgir demandas novas. A partir do momento que tu resolve a demanda de uma ponte, surge a demanda da outra ponte. E depois da outra ponte, a hora que tu arruma uma estrada, vai surgir a demanda da outra estrada. Então, a situação é essa. A gente tem enfrentado esses desafios e tem tido a oportunidade de crescer muito com esses desafios. A gente enfrentou aí, por exemplo, uma chuva de granizo lá em julho. Em setembro enfrentou outra. E a gente sempre foi protagonista. A Prefeitura de Canguçu comprou telhas para ajudar a comunidade e ainda conseguiu na iniciativa privada. As indústrias fumageiras doaram R$50 mil para a compra de telha numa das chuvas de granizo. Isso foi porque a gente conseguiu ter bom relacionamento e trabalho junto com esse pessoal. Então, a gente tem tentado dar o máximo de resposta para a comunidade. É claro que a comunidade precisa sempre mais. Inclusive, tem algumas demandas aí em relação à praça, a Praça Acanguaçu, que é a praça do bairro Isabel, né, prefeito? Não, a Praça Canguaçu é a antiga Praça dos Macacos, chamada. Ali é Isabel ou ainda não é Isabel? Ali é Prado com Isabel. Prado com Isabel. É uma transição. É uma transição, perfeito. Ali nós temos uma concessão pública, Marcelo. Foi feita uma concessão, uma pessoa assumiu a gestão, inclusive os nossos fiscais estão fazendo a cobrança, porque realmente a praça não está nas condições que deveria estar. A Cleusane cobra a questão dos banheiros, né? Completo abandono. É verdade. Dos banheiros. Em relação à pavimentação, o senhor citou aqui a Sebastião Ribeiro de Souza, que é a rua do presídio lá, do presídio Canguçu, sobre o calçamento dessa rua, se tem possibilidade, e ouvintes ligam também em relação ao término da João de Deus Nunes, próximo ali a Iguatur. Faltou um pedacinho ali, se o prefeito tem alguma previsão em relação a esse assunto. Marcelo, na verdade a gente avançou muito em pavimentação. Nesses últimos 7 anos eu não recordo qual prefeito que tenha feito tanta obra de pavimentação, como não prefeito, qual mandato que tenha feito tanta obra de pavimentação como a gente fez. Foi uma verdadeira revolução. Se nós pensarmos, 7 anos é bastante tempo, mas nós podemos pensar também que antes dos 7 anos do prefeito Vinícius teve muito tempo para trás. E por que se perdeu tanto tempo e por que não se fez tanto antes dos 7 anos do prefeito Vinícius? As pessoas veem as obras avançando e quando tu bota a pavimentação de uma obra, a pessoa, e a minha rua? Eu tenho mais 10 meses de mandato ainda, tenho tranquilidade de avaliar positivamente tudo que isso foi feito, mas também tenho a tranquilidade de passar para a comunidade que nós não vamos conseguir pavimentar toda a cidade num período de 8 anos. O que Canguçu tem que pensar e avaliar nesse momento é o que ela quer para o seu futuro. Ela quer seguir avançando nesse ritmo que foi dado, ela quer voltar a perder tempo, como sempre se perdeu em várias áreas durante vários momentos. Então isso eu tenho clareza que a comunidade quer seguir avançando, que Canguçu quer seguir, que as coisas sigam acontecendo, que siga se preocupando com as questões da execução das obras, da solução dos problemas e das demandas que a comunidade tem. A gente tinha uma série de pavimentações que estavam previstas e a gente anunciou elas lá em 2018, em 2019, a execução delas. As obras foram avançando num ritmo muito bom, veio a pandemia, atrasou, e aí teve uma mudança drástica no custo de material, no custo da execução dessas obras. As obras que tinham um custo tiveram que ser novamente licitadas, várias empresas, e aí a gente tem que também valorizar isso, algumas empresas se retiraram do mercado, Marcelo, devido à questão de oscilação. Teve um dono de uma empresa que falou: Vinícius, eu levei a vida inteira para construir a credibilidade e o nome da minha empresa. Eu não tenho como se cumprir essa licitação
contigo ou querer entrar numa nova licitação com o mercado do jeito que está, eu não vou conseguir te entregar a obra, porque o preço do cimento muda toda hora, o preço dos insumos, do ferro muda toda hora. Como que eu vou te garantir essa execução de obra? Então eu vou esperar o mercado estabilizar para depois voltar a participar de licitação. O que aconteceu? Tivemos dificuldades na execução de algumas empresas, porque não vieram empresas tão sérias, tivemos abandonos de obra, porque essas empresas não tinham condição, mas o jogo do setor público acaba possibilitando que elas acabem participando dos certames licitatórios, e nós enfrentamos algumas dificuldades. Estamos retomando obras, agora tocamos uma parte da João de Deus Nunes, tocamos uma parte da Ângelo Grana Garcia, que são obras que aconteceu exatamente isso, empresa licitada, tudo certo, abandonou a obra. Então, a gente teve agora uma nova licitação da compra de materiais, esses materiais vão começar a ser entregues e as obras de pavimentação vão retomar. Vamos conseguir fazer todas as obras de pavimentação? Não vamos conseguir executar todas as obras de pavimentação, conforme eu falei na minha fala inicial, mas nós vamos trabalhar até o máximo, até o final desse mandato, para poder executar o maior número possível de pavimentações aqui no nosso município. A gente tem talvez 2, 3 modalidades de pavimentação, Marcelo. Lá em 2017 a gente iniciou a primeira pavimentação comunitária. A pavimentação comunitária é uma possibilidade da comunidade de antecipar o seu processo de pavimentação, onde a comunidade faz a aquisição do material. Mas também tivemos pavimentações com recursos de emenda parlamentar, onde a comunidade não arca com nenhum custo da pavimentação, e também tivemos pavimentações que foram através de recursos que foram captados através de agente financeiro pela Prefeitura Municipal de Canguçu, onde a gente também não fez a cobrança da comunidade desse serviço executado. Então a gente conseguiu avançar bastante, mas tem muita demanda ainda para se fazer, mas bem menos do que tinha em 2017, quando a gente assumiu. O senhor admitiu há pouco um déficit ainda em relação à questão das estradas. E esse é o principal assunto, né? O prefeito é sabedor que é o principal assunto em termos de demanda da comunidade. Inclusive, até aqui na zona urbana, o pessoal pede ali, prefeito, uma previsão de patrulhamento na Travessa 2 da Vila Nova, que está intransitável. E aqui eu vou usar um dos ouvintes, porque são muitas mensagens, da Silvia Yara Gonçalves, que clama, a palavra que ela usa aqui muito forte, por socorro nas estradas e corredores. Prefeito, eu tive no 4º Distrito no dia 1º de fevereiro, 19 dias atrás, e a situação da estrada do Ibra naquela oportunidade, eu sei que ocorreu já o patrulhamento, né, o patrulhamento da estrada, mas no dia 1º de fevereiro eu tive, e aí acompanhei vi com os olhos, né, uma situação estava precária da estrada do Ibra, muitos buracos, não tinha uma constância de viagem, porque tu tinha que sempre diminuir a marcha, porque eram muitos buracos, e é a principal demanda da comunidade. O que o prefeito está fazendo, junto com o secretário Mauro, junto com a administração, para tentar sanar, para tentar, o mais rápido possível, dar uma resposta para a comunidade, porque eu acredito que não é uma cobrança minha, o senhor também recebe essa cobrança por parte da comunidade. Não é só uma cobrança da comunidade, eu acho que nem eu falei, ninguém é mais crítico do que nós ao processo. Ou tu acha que eu gostaria de estar com a situação das estradas do jeito que a gente se encontra hoje? Na verdade, no governo a gente faz escolhas também, Marcelo. Eu vou te dar um exemplo aqui. A Prefeitura de Canguçu coloca 10 milhões em média por ano de recursos a mais do que colocava antes de assumir a gestão do hospital para fazer o hospital funcionar. São 5 anos de gestão. 5 anos de gestão, quantos milhões a mais a gente colocou? 50 milhões de reais. Pega 50 milhões de reais, nós tínhamos asfaltado 83 quilômetros de estrada rural já. Eu fiz a escolha certa ou fiz a escolha errada investindo recursos no hospital? Eu, particularmente, acho que fiz a escolha certa, porque nós estávamos vendo gente de Canguçu sendo transferida para Pelotas, nascendo em Piratini, nós estávamos com 2 pessoas internadas, a gente não tinha mais cirurgia, não tinha maternidade, não tinha UTI, a gente abriu a UTI no momento de maior dificuldade, a gente escolheu uma prioridade. Isso pode ser utilizado
só como justificativa, não. A gente tem que avançar, e aí aquilo que eu falei, nós temos que avançar no processo de gestão da questão da manutenção das estradas rurais. É claro que fazer estrada é isso, Marcelo. Tu passou em fevereiro, depois foi feito. Sim, sim. Se tu imaginar na tua casa hoje, tu vai chegar, a louça tá toda limpa. Aí tu vai almoçar. A louça vai estar suja. E o que tu vai ter que fazer? Lavar ela de novo. Aí à noite tu chega, a louça tá limpa. Aí tu vai jantar, a louça vai ficar suja. Tu vai ter que lavar de novo. Então a estrada tu vai fazer ela. E se vier um evento climático forte, tu vai estragar ela. Ah, mas aí tem que colocar cascalho. Até onde tinha sido colocado cascalho em setembro, com aquelas chuvas, foi tudo levado. Na verdade, eu me recordo de encontrar um funcionário aposentado da prefeitura lá no supermercado Eling, na Fruteira. Ele me falou, o estrago no interior é sem precedentes, vai levar muito tempo para arrumar. Desculpa o tempo, prefeito, já faz bastante tempo que não está chovendo. Não é, mas também pode ser, porque a gente tem que seguir avançando em gestão. A gente tem que seguir avançando na organização do serviço. Eu acho que isso o Mauro fez muito. A gente pegou um período onde nós tinha 3, 4 motoniveladoras funcionando. Hoje a gente tem pelo menos 9 das 13 que são destinadas à zona rural. A gente tem usado muito a motoniveladora da zona urbana também, quando possível, dentro da estrutura para atender a zona rural. Agora, realmente é uma situação que é crítica, que sempre foi tema de debate em todos os mandatos, inclusive os que me antecederam antes. Não é um problema recorrente só do nosso mandato, mas cabe a nós que estamos no governo hoje trabalhar e se esforçar para que a gente possa resolver. Por exemplo, ontem eu escutei de uma pessoa, agora é tudo carnaval e as nossas estradas continuam aqui na situação que está. Nós trabalhamos todo o feriado de carnaval nas estradas. No sábado nós trabalhamos com as equipes nas estradas rurais. As equipes estão trabalhando em todos os distritos do município. A questão é que leva tempo, dá trabalho e nós vamos seguir trabalhando e enfrentando esse problema, que é um problema da questão da manutenção das vias rurais. E vai acontecer isso, Marcelo. Nós vamos fazer a estrada do Ibra e a estrada do Ibra vai estragar e nós vamos ter que fazer de novo. Só que aí o que acontece? Eu estou fazendo o corredor do Marcelo. Se eu tiver que realocar o maquinário para fazer a estrada principal, que é onde transita mais gente, o corredor vai esperar um pouco. Eu que moro aqui em qualquer localidade do município, eu tenho que me dar por conta que do outro lado, talvez a 100 quilômetros da minha casa, tenha demanda para ser feita. E a gente tem que atender. Do outro lado, tem mais demanda para atender. Às vezes a gente acaba vendo só o entorno também e não se dando por conta. É um município gigantesco. Eu tive uma conversa com o prefeito de Cristal, quando teve a chama crioula, e aí nós falávamos das dimensões territoriais de Canguçu e de Cristal, do número de motoniveladoras que ele tem e do número de quilômetros de estrada, e da dimensão territorial, do número de estradas e do número de motoniveladoras. Ele fez uma conta rápida para Canguçu ter a mesma estrutura proporcionalmente a que Cristal tem, nós teríamos que ter 33 motoniveladoras. Então, a nossa realidade é uma realidade distinta de outros municípios e a gente tem que trabalhar muito para superar. E as nossas equipes têm feito isso, as nossas equipes têm trabalhado, a gente tem conseguido ter uma rotina de conseguir consertar os maquinários de forma mais rápida. Isso é trabalho de organização que o secretário Mauro deu, rotina que o secretário Mauro deu. A gente conseguia fazer, por exemplo, da questão das pontes. 73 pontes tiveram problemas na chuvarada de setembro. Em 40 dias úteis de tempo bom, que foi de setembro até o final de dezembro, ali 20 e poucos de dezembro, nós tínhamos arrumados 43 pontes, mais de uma ponte por dia. Então, mas ainda tem pontes para serem consertadas. Tem a ponte aqui do Camping da Sucã, tem a ponte lá do corredor do Carvão, lá do Pasto Carvão, lá na Sangafunda, tinha a ponte dos Crisel que quebrou, que eu acho que já consertaram. Tem uma série de demandas, tem ponte lá no assentamento do Salso para se fazer. Teve ponte que foi feita nova e foi levada e vai ter que ser feita toda novamente. Então,
A gente tem trabalhado, as nossas equipes têm se esforçado, a gente tem tentado dinamizar esse processo. Foram mais, nesse último 1 ano, no ano passado, foram 173 pontes consertados. Isso é trabalho, dedicação e empenho das equipes da Prefeitura, organização feita pelo secretário, que enfrenta desafios, mas que também, como eu falei, tem entregas para a comunidade. Tenho outras demandas, depois eu passo para o senhor, prefeito, porque já estamos no adiantado do horário. Eu tenho 2 perguntas políticas, relacionadas à área política. Sabe que jornalista é atento a tudo, né, prefeito? Até conversei com alguns amigos que também se atentaram para esse ato. Esse fato, não sei também se o senhor... se foi algo programado ou se foi algo natural. Eu vi que o senhor, na última sexta-feira, citou o nome do deputado Pedro Pereira na abertura do seu discurso, entre as autoridades presentes, e acabou depois não citando o nome do deputado em relação à obra lá dos bombeiros. Eu não sei. Como anda a sua relação com o deputado estadual Pedro Pereira? Tem algumas arestas a serem aparadas, prefeito, entre os dois? Marcelo, vou te dizer que... eu nunca depositei o voto no deputado Pedro Pereira, porque eu tenho uma outra agremiação partidária, mas também em nenhum momento, nunca tirei um voto do deputado Pedro Pereira. O deputado Pedro Pereira me ajudou no período eleitoral, na primeira eleição, foi importante no processo para nós chegarmos à prefeitura. No momento de maior dificuldade do governo, ele e o grupo político dele optaram por sair do governo, tá? Para mim, tranquilo, vira oposição, vira o processo. Tiveram uma candidatura na eleição, tiveram candidatos a vereador, tiveram um resultado eleitoral, a gente teve o nosso. Passou o período eleitoral, existia a possibilidade de eu concorrer, aí entra naquela linha que eu não concordo, não é a minha forma de fazer política. Eu respeito todas as formas, eu não faço dessa forma. Eu evito, Marcelo, de tecer qualquer tipo de crítica ou de falar mal de alguém. Evito, eu vou fazer a minha parte, eu vou trabalhar, vou construir as coisas para mim poder ter, para o grupo que está comigo, para as pessoas que estão, para a gente poder fazer essa construção de entrega à comunidade. Teve um fato que foi muito marcante, que inclusive eu passei sabendo já durante o período eleitoral, poderia ter feito, que foi a questão da RS 265. Eu sabia já que aquela empresa que estava ali era uma empresa de manutenção de rodovia não pavimentada, fizeram o anúncio de que estavam iniciando as obras, e aí, claro, fizeram a manutenção, terminou a manutenção, a empresa foi embora. Aí se teve uma tentativa de jogar a responsabilidade para cima da Prefeitura de Canguçu e da Prefeitura de Piratini. Não, aí só um pouquinho, eu já tenho meus problemas aqui na administração para resolver. Então, teve esse embate mais acirrado, mas eu também tenho que reconhecer, Marcelo, quem foi a pessoa que abriu a porta. O vereador Silvio Nortes procurou, na época, o deputado Edson Brum. O deputado tinha um relacionamento muito próximo com o comandante-geral. Acho que o Vinho fez a escolha certa. E o Edson abriu todos os caminhos para a gente viabilizar esse processo. Jamais vou deixar de saudar e de reconhecer o que é o trabalho de cada um. Fiz isso em todas as oportunidades que tive. Vou seguir fazendo, porque é da minha conduta ser dessa forma. Agora, claro, cada um escolhe o caminho. Eu tô muito tranquilo quanto a essa situação. Eu sempre digo para o pessoal, a gente recebe a cobrança, a gente tem que ter tranquilidade e não pode guardar mágoas, porque o processo que a gente está aqui no setor público, ele requer que a gente tenha capacidade de ter bom relacionamento. Tu imagina se na tua casa, se tu é empresário, tu tem uma loja, e tu fica brigando com todo mundo, falando mal de todo mundo, xingando todo mundo. Tu acha que a tua loja vai ter sucesso ou não vai ter sucesso? Talvez até por um período tu pode agradar uma parte da população que concorde com aquilo, mas a longo prazo talvez tu não tenha. Então eu procuro fazer dessa forma. Não sei se eu estou certo, se eu estou errado. Isso a gente vai vendo ao longo da vida. Eu não tenho qualquer tipo de rancor ou de mágoa que eu possa estar guardando para esse tipo de situação. A minha preocupação maior é essa, Marcelo, é seguir trabalhando, seguir quieto trabalhando. Como eu falei lá. O nosso caminho é de muito desafio, de enfrentar muito problema, de ser muito cobrado. A gente teve que escutar muita coisa durante todo esse processo do Corpo de Bombeiros, coisas que às vezes dá vontade da gente responder, vale a pena?
Se eu tivesse ficado respondendo tudo, o tempo que eu tinha perdido, será que nós tínhamos construído a solução? Será que eu teria tido tempo para ter ido na reunião do GGI, escutar as pessoas e elas dar ideia? Eu prefiro seguir fazendo dessa forma. Está lá o Corpo de Bombeiros, está lá o bloco cirúrgico com os equipamentos novos, está a creche da Vila Isabel praticamente pronta, está lá o telhado da escola Vitor Marques Porto, que tem que dar sequência na obra. Semana que vem nós vamos inaugurar, com a presença do deputado Alceu Moreira, a nova unidade de saúde da Florida. A gente está retomando agora com a licitação as obras de pavimentação. Eu procuro centralizar o meu tempo nessas situações que vão dar resultado. O resto, a gente vai perder tempo e não vai chegar a lugar nenhum, e daqui a pouco vai até se distanciar. É importante para Canguçu ter um deputado estadual, sempre foi importante ter, é um espaço de representação que vai trazer resultado para Canguçu. A RS 265 vai sair, Marcelo. E sabe por que vai sair? Porque o governador Eduardo Leite se comprometeu com o deputado Pedro Pereira. Se não tivesse o deputado Pedro Pereira, não ia ter os 10 quilômetros. O que não aconteceu é porque quem conhece o Poder Executivo sabe que as coisas nem sempre saem como planejado. E não sai. A empresa abandona a obra. Ali tem uma intersecção. BR-392 e RS-265 tem que fazer um trevo. Isso aí precisa de autorização do DENIT. O processo está tramitando em Brasília, não foi aprovado. E aí não depende só do governo do Estado. Entrou um outro agente no meio. E aí esse agente tem o seu ritmo, tem a sua forma de condução, tem o seu processo. Agora o governador se comprometeu com os bombeiros em Canguçu e ele cumpriu. E foi isso que eu falei lá. Gerenciar, ser gestor, liderar um processo, não é só fazer lei, não é só organizar a questão da aplicação do recurso público. É mais que isso, é moldar atitudes, é a forma de se portar. E a gente vê a atitude, vê a conduta e aprende com ela. O governador Eduardo se comprometeu com o Canguçu de que ia botar o efetivo. E ele cumpriu com o Canguçu. E vai cumprir com a questão da RS 265. E só vai cumprir porque tem um deputado que eu não votei nele, mas que 13 mil pessoas de Canguçu votaram. Um deputado que talvez eu tenha divergências, talvez ele seja colorado, eu seja gremista, ele é do Itararé, eu sou do 3 de outubro. Eu não concordo com a forma, talvez, dele de fazer política, não concordo, mas eu tenho que respeitar, porque ele conseguiu chegar onde ele está por mérito de trabalho. Então, para mim, o processo é muito tranquilo, a gente vai ter divergências em vários momentos, mas a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar para a questão da comunidade de Canguçu. Prefeito, já estamos com um tempo estourado, está chegando aí o vereador Arion Braga, que inclusive se ouve que é um possível pré-candidato a prefeito, e é sobre pré-candidaturas, né, que eu quero perguntar para o senhor. A gente é sabedor de uma possível pré-candidatura, não sei se foi lançado já como pré-candidato, o seu vice-prefeito, professor Fininho, como um possível postulante à eleição, a concorrer à eleição para prefeito pelo MDB. E eu tenho informação, inclusive amanhã estará concedendo entrevista e provavelmente vai falar sobre esse assunto, do vereador Luciano Bertinetti ser também um pré-candidato do MDB. Então o MDB teria nesse momento dois, pelo menos que a gente tenha a informação de dois pré-candidatos à prefeitura, né? O vice-prefeito Fininho e o vereador Luciano Bertinetti. Como é que o senhor enxerga esta situação? O senhor escolheria um lado? Como que o senhor enxerga essa possível disputa dentro do MDB? Marcelo, o meu lado é o lado do MDB. O candidato do MDB vai ser o meu candidato e eu vou trabalhar para ele como se fosse trabalhar para mim. Hoje nós temos uma realidade. Dentro do PMDB nós temos somente alguns nomes que não podem concorrer, que sou eu e os meus familiares de primeiro grau. O meu pai não pode, a minha mãe não pode, a minha irmã não pode, mas, por exemplo, o meu tio, Augusto, se quiser, pode. Então nós temos uma gama de filiados, nós temos hoje, graças a esse trabalho de permitir que novas lideranças surjam, de não querer fazer sombra, porque quando tu começa a ver outro surgindo, tu vai lá, estende um galho, faz sombra e não deixa o fruto, não deixa a árvore nova que pode dar fruto surgir. Dentro do PMDB nós temos essa tranquilidade. Tem o nome do Fininho que está à disposição, o Luciano se colocou à disposição do partido, é natural. Tem pessoas que falam no nome da Miriam, do hospital, e a gente tem tantos outros nomes dentro do governo que poderiam
está concorrendo e dentro do partido que podem estar concorrendo. Nós vamos fazer esse processo com extrema tranquilidade. Ontem mesmo nós estávamos todos nós juntos lá na festa da comunidade São José. Estava eu, estava o Luciano, estava o Fininho, estava o Mauro, estava o Diego. Nós temos essa capacidade de poder trabalhar em conjunto e, na verdade, esse processo de alternativas para a gente poder escolher é um processo positivo. Nós temos que conduzir de uma forma adequada para que esse processo ele se consolide, como se consolidou nos últimos períodos, com unidade. E é isso que nós vamos fazer. O PMDB parou e durante muito tempo ele se influenciava muito pelo zumbido externo e aí deixava se influenciar por isso. Hoje a gente está tendo a capacidade de sentar, de conversar e de nós podermos construir aquilo que a gente quer de forma conjunta, por mais que nem eu diga. Por exemplo, se tu pegar tanto o Luciano como o Fininho são colorados e eu sou gremista. E a gente tem a capacidade de, apesar de em alguns momentos um brincar e mexer com o outro, a gente tem a capacidade de poder se respeitar e de poder caminhar lado a lado. Prefeito Vinícius Pegoraro, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, pela sua entrevista. Microfone da Rádio Cultura sempre à inteira disposição. Obrigado, Marcelo. Obrigado à Rádio Cultura aí pela oportunidade. Sucesso aí nesse retorno. Tenho certeza que tu vai fazer um grande trabalho. E fazer um trabalho e reafirmar aqui, destacar. É importante fazer a cobrança, Marcelo. Se a estrada está ruim, se a lâmpada está queimada, se a rua não está pavimentada, tem que se ter cobrança, tem que se cobrar. Tem que melhorar o atendimento, o acolhimento à comunidade, tem que melhorar dos órgãos públicos, mas isso pode ser feito com respeito, se tem os encaminhamentos necessários, se faz a cobrança necessária, mas também se destaca aquilo que está acontecendo de positivo e que durante muito tempo, em alguns momentos, não ocorreu. Então, te destacar e te parabenizar por isso, por esse papel que tu exerceu durante o período que tu esteve aqui na rádio e que tu vai retornar com certeza a exercer com um pouco mais de experiência agora, com certeza com mais qualidade. Sucesso aí em Canguçu, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, conversei com o prefeito Vinícius Pegoraro aqui no Show da Manhã, que agora vai para o intervalo comercial. Se é informação e alegria que procura